de mecânica dos fluidos. Eu pus o aviso, né? Quem entrou nesse já viu. Eu tinha passado para o Anderson, mas acho que ele não viu a mensagem. Eu tive que refazer o link do curso, porque do jeito que estava, ele estava indo para... A pessoa lá da Unicamp suspeitava que era para a primeira pessoa que entrasse no link, ou alguém que fosse gravar a aula, alguma coisa assim. Então, agora eu criei um link através lá do curso, direitinho, então, a princípio, a gravação vai vir para mim, tá bom? Então, por isso que eu tive que mudar, desculpa a confusão, mas pelo que eu estou vendo lá no link antigo, tem 3 pessoas lá só, eu acho que as pessoas já estão vendo a mensagem e estão mudando para cá. Tá bom? Qualquer coisa, só tem 2, então acho que eles estão vendo e estão mudando. Bom, beleza. Vamos começar, então, a aula. Eu vou colocar aqui, ó. Compartilhar o material. Espero que vocês estejam vendo. Qualquer problema, vocês me avisem também. Eu queria primeiro perguntar para vocês se está tudo bem aí, se vocês têm alguma dúvida das aulas anteriores, do capítulos 1, 2, 3. Tudo tranquilo? Então, eu vou seguindo naquela regra que se ninguém perguntar nada, tá tudo bem, eu vou seguir, tá? Como eu não estou vendo a reação de vocês aí, vocês, qualquer coisa me parem, ou no chat, ou no som mesmo, tá? E se a gravação estiver ruim, ou se tiver algum problema de vocês visualizarem aí alguma coisa que eu estou mostrando, vocês me avisem, porque algumas das gravações que eu vi aí das aulas anteriores não ficaram muito boas, tá? Bom, vamos começar então. Hoje a gente, se vocês não têm dúvida, né, no capítulo 1 e 2, a gente basicamente estava vendo a forma que a gente vai fazer o estudo das MacFlu 1 e MacFlu 2. No capítulo 3 a gente fez uma revisão bem rápida de estática. Tanto em MacFlu 1 quanto 2 tem alguns conceitos de estática que são importantes aí. O que a gente vai usar em MacFlu 1, eu revisei aí para vocês na aula passada. E hoje a gente vai começar realmente a matéria de MacFlu que é importante para a mecânica dos fluidos 1, que são as equações básicas na forma integral para um volume de controle. Então, lembra que a gente podia estudar através de um volume de controle, ou outras formas, forma integral, forma diferencial, tal. Então, a gente vai agora concentrar o estudo na forma integral, que é olhar o problema como um todo, da maneira macro, né? Não estudar os detalhes deles, a gente, ao longo das equações, aí eu vou mostrar por quê. E estudar um volume de controle, que é a forma de estudar um volume fixo no espaço, ou que se movimenta com alguma característica que eu vou mostrar para vocês, mas assim, eu não vou pegar o fluido e estudar uma partícula se movimentando, eu vou pegar um volume e vou estudar o fluido que está entrando ou saindo desse volume de controle, certo? Então, esse capítulo aqui, eu vou tentar gastar um pouquinho mais de tempo, porque ele é o capítulo mais importante aí para a mecânica dos fluidos. É desse capítulo que vem todas as equações básicas que a gente usa para qualquer coisa que a gente estuda em mecânica dos fluidos. Então, qualquer movimentação de fluidos tem que obedecer essas equações básicas que a gente vai ver aqui, tá bom? Então, qualquer coisa vocês me parem, porque é um capítulo bem importante, a gente tem que sair dele entendendo bem essas 5 leis básicas que a gente vai ver aqui. Então, da mesma forma, né, que é muito difícil para um fluido identificar e seguir a mesma massa em todos os instantes. É possível, como a gente viu aqui, mas é mais difícil. Então, se eu puder resolver o problema dessa forma que a gente vai resolver nas equações do capítulo 4, a solução fica bem mais simples, né, que é a forma integral e um volume de controle. E, geralmente, quando a gente estuda fluidos, a gente está interessado no efeito do fluido em alguma estrutura ou dispositivo. Ou o efeito da estrutura no fluido, ou o efeito do fluido na estrutura. Então, são vários exemplos aí que a gente já começou a ver, e aqui no capítulo 4 a gente vai ver vários deles, desde escoamento internos, escoamentos externos, escoamento de ar ao redor de objetos, como uma bola, como um carro, um avião, escoamento internos através de uma bomba, de uma tubulação, assim por diante. A gente está sempre interessado em entender qual o efeito que a movimentação daquele fluido está fazendo nesse dispositivo, ou qual o efeito que o dispositivo está fazendo no fluido. E com essa movimentação de fluidos, a gente vai ver, vem junto movimentação de energia, de quantidade de movimento, de momento de quantidade de movimento, entropia, e a gente, entendendo essas leis básicas, a gente consegue estudar, né, para cada problema específico, entender qual é esse efeito aqui,
Então, o que a gente vai fazer no capítulo 4 é entender a formulação matemática que permite converter essa análise de um sistema para um volume de controle, né, e entender qual é o efeito dessas leis básicas aqui no escoamento. Tá? Em relação ao que tá, o material que está lá no Moodle, eu acrescentei essa frase aqui, mas que eu já tinha falado algumas vezes aí nos capítulos anteriores, né? É lógico que essas leis são importantes, mas junto com elas, eu tenho que também entender o campo de velocidade, ou seja, se eu tenho que ter o campo de velocidade para conseguir saber como que a partícula está se movimentando, como que o fluido está se movimentando, eu tenho que entender o fluido, né? Então eu preciso das propriedades dos fluidos, então a gente vai ver várias situações aí que a gente vai falar que o fluido é incompressível, que a gente vai falar que a viscosidade é constante, ou que o fluido obedece à lei de gás ideal, e assim por diante. Então, eu preciso entender como é que o fluido se comporta, certo? E eu preciso da geometria. Logicamente, são as três coisas que vão complementar as leis que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, vamos lá. São 5 leis básicas, eu vou passar por elas primeiro, né? A gente vai falar um pouquinho delas, depois a gente vai deduzir uma lei geral que serve para qualquer uma delas e vai estudar cada uma delas separadamente. Então, na aula de hoje, provavelmente a gente vai fazer só uma rápida passagem pelas 5 e vai tentar chegar na equação que mostra como que a gente usa essas conservações, certo? E a partir daí a gente vai estudar cada uma delas com exemplos específicos. Eu vou tentar passar pela teoria um pouco rápido, tanto das 5 leis aí, as 5 não, porque a de entropia vocês vão ver mais em McFlow 2, a gente vai concentrar nas 4 primeiras. Eu vou tentar passar pela teoria meio rápida, porque eu acho que é mais fácil a gente entender essas leis através da solução de exercícios. E daí a gente vai resolver vários exercícios aí nas aulas, tá? Que na aula presencial era mais fácil, vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo aqui na online, tá bom? Então, a primeira lei é a conservação de massa. A gente lembra que a gente já tinha visto as 5 leis aí na primeira aula, na revisão e tal, a gente vai passar por cada uma delas. A primeira delas é a conservação de massa. Então, quando a gente fala que a movimentação de fluidos tem que obedecer à conservação de massa, ou qualquer uma das outras 5 aí, é obrigatório que isso seja feito. Ou seja, a gente pode ser que a gente não use as 5 para resolver os problemas, mas as 5 têm que estar honradas em qualquer problema teórico ou real. Tá? Então, a conservação de massa vale em qualquer situação. Então, é uma delas, assim como as outras, tá? Então, isso que é importante vocês entenderem, não é uma simplificação que a gente está fazendo, tá? Ela é válida sempre. Qualquer problema que a gente vá tratar, a conservação de massa tem que estar válida, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ver aqui é que deixa eu mudar aqui para caneta. É que, pela definição de sistema, né, o sistema é uma quantidade de massa fixa que a gente vai estudar. Então, a variação de massa, né, o M é a massa aqui, por tempo de um sistema é sempre zero, certo? Então, eu estou assumindo aqui que eu não tenho criação de massa, certo? Se eu não tenho criação de massa num sistema, eu vou definir aqui que a minha massa do sistema é a integral sobre todo o sistema, né, dm. Então, se eu pegar um volume aqui, e pegar um volumezinho aqui, esse volumezinho é o dm, né? Se eu integrar esse volumezinho sobre todo o volume, né, e pegar, para cada volumezinho eu tenho a massa aqui do sistema, que é essa daqui, eu vou ter a integral, eu tenho a massa do sistema. Ou eu posso fazer isso também através da transformação do m no ρ dv, certo? Então, a massa desse elementozinho aqui é o dm, mas como eu tenho um volume pequeno suficiente para o ρ ser constante aqui dentro, né, que é um ponto, esse massa específica vezes o dv vai dar o dm, certo? Então, se eu integrar isso daqui sobre todo o volume, eu vou ter a massa do sistema. Por que eu faço essa transformação? É muito mais fácil eu fazer a integral no espaço, né, do que a integral na massa aqui. Dá para fazer qualquer uma delas, mas é mais fácil fazer assim. Então, eu vou expressar o meu volume através de um volumezinho aqui, só que a conservação não é de volume, e sim de massa, tá? Então, cuidado com isso. Muitas vezes, o maior erro das pessoas resolvendo o problema é fazer conservação de volume, e a conservação de volume vale apenas na situação do ρ ser incompressível. Aí o volume se conserva, porque essa ρ passaria para fora da integral, a gente vai ver isso daqui a pouquinho,
e aí eu fico com o integral do volume, que é o próprio volume. Então, se a massa é incompressível, eu posso fazer conservação de volume. Mas se o ρ tem a possibilidade de variar, aí a minha conservação é sempre de massa, tá? Então, a massa de um sistema é dada por essa definição aqui, certo? E a gente transformou aqui em integral de volume, porque fica mais fácil a gente fazer no espaço, tá bom? Essa é a definição aí de massa. E a gente vai usar isso daqui quando for tratar da equação de conservação de massa em si, né? Que a gente vai pegar a massa entrando no volume de controle, massa saindo e tal, mas essa é a definição da massa de um sistema. E, de novo, eu vou seguindo aqui, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou seguindo, e se tiverem dúvidas, vocês me perguntam. Bom, a segunda lei é a segunda lei de Newton, né, ou a gente vai tratar de forças e quantidade de movimento. Essa daqui é bem importante, porque é a que mais relaciona aí as forças com a movimentação de fluidos, e essa movimentação de fluidos relacionada com força resolve aí a maioria dos problemas que a gente está interessado em mecânica dos fluidos, porque a maioria das vezes, a gente está interessado em determinar qual a força que eu tenho que fazer para um fluido se movimentar, ou qual a força que um fluido se movimentando está fazendo no meio externo, né? Então, essa daqui é bem importante. Então, F é forças aqui, o P é a quantidade de movimento, e a gente está relacionando, então, a força à variação de quantidade de movimento, né? Então, o que eu estou dizendo com isso aqui? Num sistema, para ter variação de quantidade de movimento, eu tenho que aplicar uma força. Isso é o que diz a segunda lei de Newton, né? E essa é a definição de variação de quantidade de movimento no sistema, que é a segunda conservação que a gente vai fazer, tá? Lembra que eu estou falando aqui de quantidade de movimento linear, né? A gente vai falar no angular daqui a pouco, no próximo slide, mas aqui é o linear, né? Da mesma forma que a gente definiu lá atrás, a quantidade de movimento de um sistema é dado pela velocidade vezes a massa, certo? Se eu estou pegando a mesma coisa, o mesmo volume lá do volume anterior, que é um volume de controle, né, e estou pegando um elementozinho aqui, dV, ou dm, né? A quantidade de movimento disso daqui é velocidade vezes a massa, ou seja, velocidade vezes o dm. Então, dp aqui é a quantidade de movimento. Então, se eu integrar isso sobre todo o meu sistema, eu vou ter a quantidade de movimento total aqui do sistema. Mas, de novo, eu vou fazer a transformação de massa para espaço aqui para ser mais fácil para a gente trabalhar. Com a modificação, de novo, que o dm é o ρdv, certo? Então, aqui, a quantidade de movimento do sistema é o dm, que é o ρdv, vezes a velocidade do sistema. Então, para cada partículazinha aqui, cada elemento aqui que eu estou estudando, ele vai ter uma velocidade. Essa velocidade multiplicada pelo dm dá a quantidade de movimento disso daqui. Se eu quiser saber a quantidade de movimento do sistema inteiro, eu vou integrar sobre a massa do sistema. Ou, transformando aqui em integral de espaço, eu vou integrar sobre o volume inteiro, tá? Então, aqui é a segunda lei que a gente vai tratar, que é a quantidade de movimento. Lembra, a primeira a massa, e a segunda a quantidade de movimento. Aí a gente vai seguindo, vai ficando um pouquinho mais complicado, mas é a mesma coisa. Um outro princípio importante que a gente vai observar é a quantidade de movimento angular, né? E a gente vai tratar da conservação. Assim como uma partícula, para se movimentar, eu tenho que realizar uma força sobre ela, a mesma coisa para ela ter um torque, ou seja, para ela ter uma variação de quantidade de movimento, eu tenho que aplicar um torque, né? Então, é igualzinho ao anterior, só que ao invés de forças, eu estou trabalhando com momentos aqui, né? E aí, a mesma coisa, a gente vai aplicar a quantidade de movimento aí do angular, a variação de quantidade de movimento angular com o tempo, é dada por um torque. Ou seja, para ter variação de quantidade de movimento angular, eu tenho que aplicar um torque. Ou o contrário, né? Se eu tenho uma variação de quantidade de movimento, ela vai aplicar um torque no exterior. A gente está sempre trabalhando com ação e reação aqui, a gente vai ver que eu posso estar mais interessado naquele efeito que o fluido está fazendo no meio externo, ou o meio externo no fluido. Então, é uma coisa ou outra, e um é menos o outro, tá? Por ação e reação. E aí, da mesma forma, se eu estudar aquele volumezinho que a gente trabalhou no anterior, se eu tenho um volumezinho dm aqui, né? Se eu aplicar aqui um torque sobre esse sistema, ele vai ter uma variação de quantidade de movimento angular, e a variação de quantidade de movimento angular é o VdM multiplicado pelo raio,
certo? A gente vai ver alguns exemplos aqui. Então, isso daqui dá a quantidade de movimento angular desse pequena massa aqui. Se eu quiser saber todo do sistema inteiro, eu vou integrar sobre toda a massa do sistema. E aí a mesma coisa, vou transformar o dm em ρ dv e vou ficar com a equação escrita na forma espacial, né? Então, isso daqui é variação de quantidade de movimento angular, né, do sistema, e é isso que a gente vai trabalhar aqui na terceira lei. E assim como a massa é zero, para forças, o único agente externo que pode realizar variação de quantidade de movimento é uma força. Para a quantidade de movimento, o único agente externo que pode realizar variação de quantidade de movimento é um torque, certo? Eu vi um som. Quer fazer uma pergunta? Uma pergunta aqui. O raio, ele é centrado aonde? Em um ponto que você escolhe ou é no centro de massa? Isso a gente vai ver quando a gente estudar cada uma das leis, e o princípio básico que a gente vai estudar aqui, a gente vai ter que sempre fixar um volume de controle, fixar um eixo de coordenadas, e aí, em relação ao volume de controle e o eixo de coordenadas, é que a gente vai trabalhar nisso que você está perguntando aí. Isso vai ficar mais claro quando a gente for estudar a lei de conservação mesmo. Mas eu vou sempre, assim como para aplicação de conservação de massa, para força, para energia, eu vou ter sempre que fixar um eixo de coordenadas, um volume de controle e um ponto onde eu vou calcular esse raio. Não importa onde você coloque, a escolha é livre, é sua, e você vai calcular sempre em relação a essa referência. Tá? É arbitrário. O que você vai ver, que a gente vai ver nos exercícios, é que a escolha pode facilitar ou dificultar a solução do problema. Então, você vai colocar o eixo de coordenadas, calcular esse raio em relação a um ponto que facilite a sua solução. Tá? Mas ele é arbitrário. Você pode escolher e a solução não pode depender disso. Se você fizer escolhendo um eixo, ele tem que dar um resultado. Se escolher outro eixo, ele tem que dar o mesmo resultado. Se escolher um ponto para calcular esse raio, ele tem que dar um resultado. E no outro, ele tem que dar o mesmo resultado. Certo? Tá bom, então pode ser tanto um ponto quanto um eixo. Isso. Você vai ver nos exercícios que a gente é arbitrário, você que vai escolher. E aí o que eu vou dar dica nos exercícios é como escolher o eixo, esse ponto, essas coisas, para facilitar a solução. Tá? Mas ele não pode depender disso. É a mesma coisa, assim, se eu estou trabalhando com conservação de massa, quantidade de movimento, quantidade de movimento angular, conservação de energia, logicamente, a resposta não pode depender do ponto que eu escolhi, do eixo que eu escolhi, então ela tem que dar mesmo. Então, vocês vão ver que esse ponto vocês que vão escolher. E aí o que eu recomendo sempre para quem está começando e tal, é sempre fixar o volume de controle, fixar o eixo, fixar esse ponto, para resolver tudo em relação àquilo. Mas isso a gente vai ver direitinho nos exercícios, tá? Bom, então a gente já viu 3 leis, né? Massa, quantidade de movimento angular. A quarta é a primeira lei de termodinâmica, que relaciona a variação de energia no tempo com aquilo que pode causar a variação de energia. Então, assim como somente uma força pode causar variação de quantidade de movimento, somente um torque pode causar variação de quantidade de movimento angular, para a energia vale a mesma coisa, que vocês devem ter estudado aí em termodinâmica, né? A única coisa que pode mudar a quantidade de energia de um sistema é calor e trabalho, certo? E aí a equação que a gente vai escrever, que é essa variação de energia com o tempo, ela tem que se igualar ao fluxo de calor e o fluxo de trabalho, certo? Um menos o outro. Depois a gente vai, quando for estudar essa lei aqui em detalhes, a gente vai ver por que os sinais aqui, por que aqui é positivo, por que aqui é negativo. Mas, de novo, tudo que a gente está falando aqui em relação aos sinais, como a gente viu lá para tensão, como a gente viu para eixo e tal, é uma convenção da forma que a gente está escolhendo a convenção de entrada e saída de energia aí, que esses sinais são positivo e negativo. Mas vocês vão ver que eu vou dar detalhes dos sinais aí quando a gente for estudar a lei propriamente dita, tá? Mas aqui, por enquanto, guardem essa equação, que fluxo de calor menos fluxo de trabalho, esses são os agentes externos que podem alterar a energia de um sistema, tá? E a energia de um sistema é a mesma forma que a gente viu, ela é dada pela mesma coisa, né? Se eu tiver um volume lá e eu tiver uma pequena massazinha aqui, essa massazinha aqui, ela carrega com
uma velocidade, então ela vai ter uma quantidade de movimento angular, ela carrega também uma velocidade vezes um raio que carrega uma variação de quantidade de movimento angular, desculpa, a primeira coordenada de movimento, e ela carrega com ela também uma energia, certo? E essa energia multiplicada pela massa, ela vai dar a energia do sistema, né? A energia desse volumezinho aqui. Se eu integrar isso sobre todo o meu sistema, ele vai ser a variação, vai ser a energia total do sistema, né, que eu escrevi aqui. De novo, vou transformar o dm em ρdv para trabalhar nessa equação de forma a calcular a integral sobre as coordenadas, né, que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar. Então, a energia de um sistema é a energia por unidade de massa, que é o Ezinho. Daqui a pouquinho a gente vai falar também nessa convenção, vezes o ρ, vezes o dv, certo? E aí, integrando sobre todo o volume, eu tenho toda a energia desse sistema aqui, né? Uma coisa que eu não escrevi aqui, mas é que era importante vocês escreverem aí, mas ele fala no livro lá, a gente está trabalhando com várias coisas aqui. Em geral, a gente trabalha com letras minúsculas, por exemplo, Ezinho como propriedades intensivas. Eu não vou conseguir escrever aqui, mas depois eu escrevo na nota aqui. Mas quando a gente, em geral, quando a gente olha uma propriedade com letra, em mecânica dos fluidos, né, com uma letra minúscula, ela é uma propriedade intensiva, ou seja, ela é uma propriedade do ponto aqui, né? Então, a energia minúscula aqui é a energia desse pontozinho, desse volumezinho aqui, certo? Que multiplicada pelo dm vai me dar a energia desse volume aqui. Quando a gente fala em propriedade extensiva, que é a letra maiúscula aqui, aí é do volume inteiro, certo? Então, a energia que eu estou falando maiúsculo é do sistema inteiro. E a energia minúscula aqui é a propriedade intensiva, que é a propriedade pela massa. Então, Ezão é a extensiva, Ezinho é a intensiva, e uma é a outra dividida pela massa. Então, a propriedade extensiva, ela, em geral, a gente trabalha do volume inteiro aqui, e a propriedade intensiva, normalmente, a gente vai trabalhando de um dV aqui, certo? Então, esse volumezinho que eu estou desenhando aqui, multiplicada pela energia aqui, vai dar minha propriedade intensiva, tá? Desculpa, a propriedade intensiva é o E, certo? Multiplicada pelo Dzinho e pelo Rho, ele vai me dar a propriedade extensiva, né? Bom, sem perguntas, de novo, eu estou seguindo aqui. Então, a energia de um sistema, ela é dada por três fatores de energia. A energia interna, que depende da temperatura, a energia cinética, que depende da velocidade, e a energia potencial, que depende da altura, certo? Então, a energia de um sistema, a gente vai ver aí para frente, é dada sempre por essas três quantidades de energia, que como vocês já devem ter visto aí para o vestibular, em termodinâmica, essas coisas. Então, a gente vai estar trabalhando, quando eu falar de energia, com essas três quantidades de energia aqui. E, logicamente, como essas daqui são propriedades intensivas, né? Então, só a velocidade aqui que está maiúscula, mas as outras são intensivas, são minúsculas aqui, tá? Teoricamente, eu poderia até escrever velocidade minúscula aqui, mas o livro usa a velocidade como maiúscula, como sinal, tá? Mas, como eu estou trabalhando aqui com as três propriedades que são desse elementozinho dm aqui, né? Então, a energia desse sistema aqui é o U mais a cinética. Lembra que a energia cinética é velocidade ao quadrado sobre 2 vezes a massa, né? Mas a intensiva dela é dividida pela massa. A energia potencial é dada por massa vezes gravidade vezes a posição dela, certo? Dividida pela massa é a gravidade vezes o Z. E a energia interna é dada por U maiúsculo, né? A energia interna dividida pela massa é a energia intensiva interna. Então, são as três energias que a gente está trabalhando aqui, e a gente vai ver como que elas entram na equação de conservação depois, tá? Então, a gente já viu 4 leis: massa, quantidade de movimento angular e energia, tá? E aqui, nessas 4 slides, a gente está vendo qual é o agente externo que vai se relacionar com essa conservação, porque daí a gente vai aplicar essas equações lá na conservação de massa, energia, assim por diante, tá? E a última lei que a gente vai tratar, que eu vou passar meio rápido para vocês, porque a gente vai ver isso só em McFlu 2, é a segunda lei de termodinâmica, que basicamente a gente está estudando a entropia dos sistemas, né?
E a entropia dos sistemas reais aí, que a gente sabe, ele sempre vai ser maior ou igual a zero. Então, o que a gente consegue estudar através da segunda lei é que, ao aplicar a segunda lei de Newton, o importante para a gente aqui em mecânica dos fluidos é que eu sempre vou aumentar a entropia do sistema. Para eu diminuir a entropia do sistema, eu tenho que realizar alguma ação sobre ele, certo? Mas, assim, um sistema sozinho, ele vai sempre aumentar a entropia. E por que a gente vai estudar isso? Ele, basicamente, vocês vão ver em MacFlow 2, que eu tenho equações onde a entropia é constante, que são os processos que a gente chama de processos reversíveis. E aí, se a entropia é constante, eu consigo reverter aquele processo, voltando ao estado original, sem gastar energia para isso, certo? Então, eu consigo reverter o sistema, por isso que ele chama reversível, né? E tem os sistemas irreversíveis, onde eu vou perdendo entropia ao longo do meu sistema. E para eu voltar ao estado original, eu vou ter que gastar energia, né? Então, a gente vai estudar bastante isso em MacFlow 2, porque a gente vai relacionar isso com escalamentos compressíveis, lá como a gente vai ver lá em MacFlow 2, tá? Em MacFlow 1, isso daqui não entra muito em termos de equação, mas a gente vai ver que a aplicação das 4 leis anteriores para sistemas ideais vai diferenciar um pouquinho de sistemas não ideais, né? E a gente vai aprender que para sistemas ideais eu consigo calcular tudo matematicamente e tal, e para sistemas não ideais eu vou perder energia ao longo do caminho. Por exemplo, eu vou ter atrito, então, ao, por exemplo, escoar um fluido numa tubulação, eu vou ter atrito do fluido com a parede, e aí eu vou gastar energia movimentando esse fluido, ele vai, para eu voltar o fluido no estado original, eu vou ter que gastar energia para voltá-lo. Então, eu tenho um processo que a gente tem que, a lei de conservação de energia vai fazer com que a gente entenda esse processo e tal, mas eu tenho que, para ir voltar ao meu estado original, eu vou ter que gastar energia. Então, a gente vai ver direitinho isso no capítulo 8 e 9, principalmente no 8, e depois no 10 também, nas máquinas de fluxo, tá? Então, o que a gente vai ver da segunda lei aqui em MacFlow 1 basicamente é isso, é diferenciar um sistema ideal de um sistema não ideal, e como que a gente calcula os problemas nas duas situações, tá bom? Bom, então essas são as 5 leis, e agora a gente vai ver como a gente vai aplicar essas 5 leis numa massa se movimentando, tá bom? Só que em vez de deduzir, alguns livros fazem isso, eles deduzem a lei de conservação de massa, estuda, depois deduz a outra e tal. A gente vai fazer uma dedução geral, e essa dedução geral, desculpa aqui, só um minutinho aqui que está... Está mudando alguma coisa, mas tudo bem, a gente vai fazer uma dedução geral, né, e através dessa dedução geral, a gente vai... Meu coisa não está movendo. Vocês estão vendo o slide novo aí? Relação entre sistemas e volume de controle? Sim. Então, tá. É que para mim não está mudando aqui, está estranho. Mas a relação geral, a gente vai deduzir uma equação só de conservação de qualquer uma dessas que a gente viu aí atrás, e depois vai aplicar cada uma delas, tá? Então, para fazer essa geral, a gente vai pegar um determinado sistema, que está aqui, né? Cada equação vai envolver a derivada em relação ao tempo, como a gente viu lá atrás. Por que em relação ao tempo? Eu vou fazer derivada da massa do sistema em relação ao tempo, da quantidade de movimento em relação ao tempo, da energia em relação ao tempo, assim por diante, tá? E, em vez de chamar de massa, energia, quantidade de movimento, a gente vai chamar de N. Por que N? Porque a gente vai deduzir uma vez só, e aí vai aplicar para as 5 leis, tá? Então, N, a gente vai usar para designar essa quantidade aí intensiva do sistema. Enquanto que a variável extensiva, desculpa, aqui está errado, tá? Aqui é ao contrário, eu vou corrigir lá depois. Aqui é a extensiva e aqui é a intensiva. Tá? A propriedade intensiva é o eta aqui que eu estou escrevendo, tá? E a propriedade extensiva é o N, tá? Eu escrevi errado aqui, não notei, mas eu vou pedir para o Anderson depois mudar lá nos slides, tá? E a equação que a gente vai deduzir, então, em vez de ser massa, energia, quantidade de movimento, assim, vai ser a conservação de N. Então, a gente vai primeiro definir o N do meu sistema, da mesma forma que a gente fez lá atrás,
Então, o N do meu sistema, ou seja, a minha propriedade extensiva do sistema, ela é dada pela propriedade intensiva multiplicada pela dm, certo? Então, eu vou pegar de novo aquele volume, né? E vou pegar um volumezinho aqui, né? Aqui é o meu dm, e eu vou multiplicar pelo n. Então, esse n aqui, se eu integrar sobre todo o sistema, eu vou ter o n do sistema, certo? É a mesma coisa que a gente fez nas 4 leis anteriores. E aqui, então, eu estou transformando esse dm de novo em ρdv, certo? E vou aplicar essa lei geral aqui, e a gente vai trabalhar com essa lei geral, e depois vai aplicar em cada um dos casos. Aí, quando a gente chegar na equação final, quando eu estiver fazendo a conservação de massa, o meu n maiúsculo é a massa, o meu eta é o 1, certo? Quando eu estiver trabalhando com quantidade de movimento, o meu n geral é a quantidade de movimento, o meu eta é a velocidade, porque a velocidade é a quantidade de movimento dividido pela massa. 1 aqui é a massa dividido pela massa. Quando eu estiver trabalhando com quantidade de movimento angular, eu vou estar trabalhando com RV, porque justamente a quantidade de movimento angular dividido pela massa, que é o eta no nosso caso, é o R vezes a velocidade. Quando eu estiver trabalhando com energia, é o Ezinho, né, que a gente viu. E quando eu estiver trabalhando com entropia, é a entropia por unidade de massa. E a energia por unidade de massa, assim por diante. Então, primeiro a gente vai fazer uma dedução geral, e depois a gente vai aplicar para as nossas 5 leis, tá bom? Então, eu vou pedir para vocês lerem em detalhe, né, essa parte do livro aqui, que faz que é como ele vai chegar na equação de conservação geral. Eu não vou dar muito detalhe aqui para vocês, porque é simplesmente uma manipulação matemática aí da equação, então eu não queria gastar muito tempo aqui, eu prefiro gastar tempo nos exercícios, então eu vou passar rápido para chegar na equação, mas logicamente se vocês tiverem dúvida, me parem. Se vocês lendo o livro de hoje até quarta-feira tiverem alguma dúvida, no comecinho da aula que vem a gente volta também, tá? Mas o que o livro faz aqui? Ele vai pegar um volume genérico, certo? Essas daqui são as linhas, essas setas aqui são as linhas de corrente, né? Estão passando por esse volume genérico. Esse daqui é um sistema, tá? Que está marcado em cinza aqui, que vocês estão vendo. Deixa eu mudar para o pointer aqui. Que vocês estão vendo aqui, ele está marcado em cinza, é um sistema, certo? Só que como a massa está se movimentando, esse sistema no tempo zero, ele está nessa posição. E num tempo t0 mais ΔT, ele vai estar numa outra posição, que é essa outra parte marcada em cinza do lado direito aqui, certo? E o que ele vai fazer para deduzir a equação de conservação? Ele vai assumir que durante esse ΔT aqui, essa massa que estava aqui em 1 vai estar entrando nesses 2 aqui, certo? E parte da massa que estava em 2 vai sair para esse 3 aqui, certo? Então, a massa, durante esse ΔT, eu tenho massa entrando, que é representado justamente pela quantidade de massa aqui, que está em branco aqui dentro desse achureado, ou seja, entre T0 e ΔT, essa massa que estava aqui entrou. E entre T0 e T, parte da massa que estava em 2 saiu, certo? Então, igualando isso daqui e fazendo o dt indo para zero aqui, ele vai chegar na equação diferencial que vai nos ajudar a entender a movimentação de massa aqui do meu sistema. Então, comecem a olhar aqui que a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir o eixo de coordenadas, certo? Porque todas as nossas equações vão ser relacionadas a esse eixo de coordenadas. E além do eixo de coordenadas, da orientação aqui, eu vou definir um ponto que vai nos ajudar a calcular aquele R que foi o aluno perguntou na anterior. Deixa eu ver. Existe diferença entre demonstração do teorema e transporte de Reynolds? São a mesma coisa. É um pouquinho diferente, vocês vão ver a teoria de transporte de Reynolds mais em McFlu 2, porque aqui a gente está estudando o problema integral, certo? E lá, em McFlu 2, a gente vai estudar o problema da forma diferencial. E a gente vai usar a teoria de transporte de Reynolds, é muito semelhante à dedução, vai fazer exatamente a mesma coisa, mas primeiro a gente vai estudar aqui a forma integral, a gente vai relacionar essas leis aqui de conservação, e a gente não vai falar muito das causas de por que eu estou perdendo energia ao longo do sistema, quando o escoamento é viscoso, qual é o efeito de viscosidade, essas coisas. No começo aqui a gente não vai ver muito isso, que é importante para a teoria de transporte de Reynolds. Mas é a mesma dedução, ele faz da mesma forma, vai fazer a mesma coisa, só que lá tem um adicional,
que é o efeito de viscosidade que a gente vai ver, que é colocado nas equações. Tá? Eu vou procurar explicar direitinho isso para vocês ao longo das aulas, então, mas quando a gente estuda a forma integral, eu não estou muito preocupado, por exemplo, se eu tiver aqui nessa linha de fluxo uma partícula que é viscosa e ela está tendo uma força de resistência com os vizinhos e tal, é muito importante para a teoria de transporte de Reynolds, então ela vai entrar na teoria, depois a gente vai ver a equação de Navier-Stokes, que vai fazer isso, mas em McFlow 1 eu não preciso desses detalhes, então eu não faço isso dessa forma, a gente vai ver por quê. Né? McFlow 1, como eu falei para vocês nas primeiras aulas, a gente estuda o problema da forma integral, eu não estou preocupado muito no que está acontecendo ali dentro do volume de controle, eu estou preocupado só em como o fluido entrou e como ele saiu, porque estudando como ele entrou e como ele saiu, eu consigo saber o que aconteceu lá dentro, certo? Se eu quiser saber como ele aconteceu lá dentro e como modelar isso, aí a gente vai ver isso em McFlow 2, tá bom? Então, mas vocês vão ver que está bem relacionado, mas não é exatamente a mesma coisa, tá? Beleza, então a gente está estudando aqui o sistema, né? O sistema está se movimentando, no livro ele mostra como chegar na equação geral, mas a primeira coisa que ele faz é estudar essa variação de n no tempo, certo? Essa variação de n no tempo do meu sistema é o limite, quando ΔT está indo a zero, do n, que é no t mais ΔT, menos o n que estava no t, certo? Então, essa quantidade de n que mudou de um tempo 2 para um tempo 1 aqui, ou t mais ΔT para o t dividido pelo dt, se eu fizesse dt muito zero, ele é a definição da variação de n do meu sistema no tempo zero, certo? E aí ele vai fazer toda uma dedução matemática que eu vou pular aqui para vocês, né? Tá tudo aqui, ele vai pegar esse n, então ele vai definir o que é o n no tempo t mais ΔT. Basicamente, ele é esse cinza aqui, ou seja, ele dividiu o espaço aqui em 3 partes, né? Esse 1 é a parte do fluido que entrou, o 2 é a parte do fluido que ficou comum, que existia tanto no tempo t quanto no t mais ΔT, e o 3 é o que aumentou aqui, né? Então, ele vai estudar isso aqui como uma entrada de massa de 1 para 2, aqui é uma saída de massa de 2 para 3, e o tempo, aqui é o tempo t mais ΔT, e aqui é o tempo. Então, aí é uma equação matemática, por isso que eu não queria perder muito tempo, se tiverem dúvida a gente faz, eu vou passar bem rápido aqui, mas a gente vai chegar na equação geral de conservação. Então, ele vai pegar o n no t0 mais ΔT, que é o 2 mais 3, e ele vai igualar o n do volume de controle, menos o 1 mais o 3, né, que é aquele original, a figura da esquerda, e aí vai subtrair o 1 e somar o 3, certo? E aí ele vai colocar aqui nessa equação que a gente acabou de ver na dedução de n dt. E no T0 já era o volume de controle, certo? Ao subtrair os dois, esse n do volume de controle vai cancelar, certo? E vai ficar, logicamente, o N3 menos o N1, que é basicamente o quanto saiu e o quanto entrou, certo? Se eu pegar o quanto saiu, o quanto entrou e dividir pelo tempo, eu tenho a variação no tempo, certo? Então, isso daqui é o que vai me dar esses 3 termos aqui, tá bom? E aí, estudando isso variando para zero, ele vai me dar a quanto está variando no tempo. O quanto está variando no tempo dessa propriedade extensiva foi dada lá pela equação geral. Lembra que era a propriedade extensiva vezes o dm, integral do meu volume, né? Então, se a minha definição da variação de n com o tempo de um sistema era dada por isso daqui, aqui ele chegou, né, nessa equação e vai chegar nessa equaçãozinha aqui, né? E aí, para fazer isso, ele vai ter que saber qual é o n que entrou e qual é o n que saiu, certo? Ou seja, o N1 e o N3, tá? E aí a gente vai definir aqui como calcular essa quantidade de n que está variando. Então, vamos supor, aqui ele está dando um exemplo, né, para a gente chama aqui de tubo de controle, né? Lembra que eu estava passando as linhas de corrente aqui, né? Para cada linha de corrente aqui, se eu associar isso daqui a um volume, né, que seria essa volume aqui, ela tem uma velocidade, certo? Então, o fluido tem uma velocidade aqui, e eu quero saber quanto de massa que está passando por aqui. Como que eu vou calcular essa massa que está passando por essa entrada aqui? Ou seja, em teoria, é quanto está entrando de 1 para 2, certo? E aqui é quanto está saindo de 2 para 3, né? Então, quanto está entrando de 1 para 2? Ele é dado por essa equação aqui, a variação de n, né?
Ou seja, aqui é o dm e aqui é o eta, né? Quanto que está variando aqui. Né? Então, ele vai deduzindo isso, vai chegando aqui... primeiro, ele chegou nessa equação aqui, que me dá a variação no tempo, certo? E depois ele vai estudar quanto está entrando e saindo aqui do meu volume de controle. Né? Então, quanto que está entrando, desculpa, aqui, quanto que está saindo, né, de 2 para 3. Ele vai pegar a velocidade vezes o dA, que vai me dar esse vetor aqui. Então, lembra, a velocidade, deixa eu mudar para a caneta aqui de novo. Aqui o dA, a área é metro quadrado, certo? O velocidade é metro por segundo. O ρ aqui é quilograma por metro cúbico. E o eta aqui, desculpa, a gente vai ver que cada eta tem sua unidade, certo? Para a massa é um, para o outro, então, mas eu estou pegando a unidade só disso daqui, certo? A unidade disso daqui, então, cancelar isso aqui, vai dar quilogramas por segundo. Então, o ρ vezes o V vezes o dA é a quantidade de massa que está entrando por aqui, certo? Ou seja, eu tenho essa velocidade aqui, certo? Em metros por segundo, multiplicada pela área, vai me dar metro cúbico por segundo, ou seja, quanto de volume está entrando aqui. Se eu multiplicar pelo ρ, me dá quilograma por metro cúbico, que cancela aqui o metro, quilograma por segundo. Ou seja, quando eu multiplicar o ρ pelo V pelo dA, eu tenho a massa que está entrando de 1 para 2. Quando eu pegar lá na saída o ρ, V, dA, vai dar a quantidade de massa que está saindo de 2 para 3, certo? E ele, então, vai pegar essas duas variáveis aqui, quanto que está indo de 1 para 2 e de 2 para 3, certo? E observem já, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, que aqui tem uma multiplicação vetorial do VDA, certo? Então, a quantidade de massa que está entrando aqui vai depender do ângulo, né, dessa área aqui com a velocidade. Se eles estiverem totalmente alinhados, ou seja, se minha área for assim, e minha velocidade tiver 90 graus aqui, 180 graus aqui, ela vai estar entrando toda a massa. Se eu estiver entrando com um campo de velocidade com um ângulo aqui, eu vou estar entrando com um pouquinho menos de massa do que velocidade, porque parte da massa está se desviando. Se a minha velocidade estiver 90 graus para cima, eu não estou entrando com massa nenhuma. Então, por isso que eu tenho a multiplicação vetorial aqui do VDA. Então, a gente vai ver isso aqui em detalhes, na conservação de massa, e isso vai aparecer em todas as leis de conservação, e é importante que vocês entendam, tá? Então, se eu estou estudando a quantidade de massa que está entrando aqui, lembra que aquele tubozinho que ele desenhou lá é esse tubozinho aqui, certo? Então, a quantidade de massa que está entrando aqui, a quantidade de massa que está saindo aqui, ele vai depender da velocidade, né? Ou seja, quanto maior a velocidade, mais massa está entrando. Ele vai depender do ρ, quanto mais ρ, mais massa está entrando também, porque se for mais pesado, está entrando mais. E vai estar dependendo também do ângulo de entrada, da área, logicamente, aqui, né, do dA, e do ângulo de entrada. Se eu estiver bem alinhado, eu estou entrando com mais massa. Se eu tiver 90 graus aqui, eu vou entrar com massa nenhuma, tá bom? Então, é isso que vai relacionar a massa que está entrando aqui, ou de 1 para 2, ou de 2 para 3, tá? Entrando ou saindo. E aí ele faz toda a dedução, e chega no 1 também aqui, chega no 3, chega nos 2 aqui, certo? E aí a gente vai estudar também um sinal aqui. Olha que aqui está positivo e aqui está negativo. Esse sinal aqui é bem importante, a gente vai falar sobre ele várias vezes, porque ao entrar massa no sistema ou sair massa de um sistema, a gente vai ver que a nossa equação vai estar toda hora somando ou subtraindo massa do sistema, e junto com isso vem energia, quantidade de movimento. Então, eu preciso definir muito bem o sinal, a gente vai ver, eu vou explicar direitinho na conservação de massa por que aqui é positivo e por que aqui é negativo, tá? Que é basicamente isso daqui, ó. A minha superfície de controle, né, que se eu definir aqui o meu volume, então, a minha área, o meu dA, por convenção, ele é sempre para fora. Lembra que a gente falou isso nas primeiras aulas, certo? Se o meu dA é sempre para fora, e o meu vetor velocidade, ele pode ser decomposto em um vetor velocidade na direção aqui e o outro nessa direção aqui, certo? Esse daqui tem ângulo 90 graus, então ele não vai contribuir com entrada de massa. E esse daqui tem um ângulo que está alinhado com
a minha área, então ele vai contribuir com um valor 1 ali, quando eu pegar o cosseno do ângulo que está multiplicando, certo? Como o meu dA é sempre para fora, se o meu vetor velocidade é para fora, a multiplicação do VDA vai dar um sinal positivo, certo? Porque os dois estão alinhados aqui. Então, por isso que o meu VDA, quando ele está para fora, vai ser o VDA cosseno de alfa, certo? Esse cosseno de alfa, então, vai estar relacionando com esse alfa aqui que eu estou trabalhando. Se os dois estão alinhados, meu alfa é 0, meu cosseno é 1, eu vou ter com VDA. Se eles têm um ângulo, eu vou ter um VDA cosseno de alfa. Se o meu alfa é 90 graus, se eu tiver velocidade alinhada aqui com transversal à minha área, é 0, certo? Então, se eu tenho uma saída normal, o meu sinal é positivo. Se eu tenho uma entrada, aí é o contrário. O meu ângulo está fazendo 180 graus com o meu DA, eu tenho um sinal negativo. Então, por isso eu vou ficar com negativo aqui. Por isso que a gente tem um sinal positivo aqui na saída, que era de 2 para 3, e negativo aqui na entrada, que era de 1 para 2, certo? Então, por convenção, massa saindo é positivo, massa entrando é negativo, tá? De novo, aquela convenção de sinais. Assim como eu defini o eixo, eu defini isso daqui é uma convenção, se eu fizer ao contrário, vai dar tudo certo, eu posso assumir como massa entrando, ou sinal invertido, a massa saindo, sinal invertido, e a equação vai dar certo do mesmo jeito, tem que dar certo, é só uma convenção. Mas no curso, assim como a gente vai sempre definir um volume de controle, vai sempre definir um eixo de coordenadas e um ponto de origem, que vão nos ajudar a decidir os sinais, eu vou decidir sempre que o DA é sempre para fora, tá? Então, a gente vai sempre trabalhar, dado um volume de controle, DA sempre para fora. Tá bom? Bom, então, a gente chega na equação de variação do N com dt do meu sistema, certo? Que ela é decomposta, então, em duas partes. Uma parte que vem daqui, certo? Porque a variação do meu N do volume de controle, a gente deduziu a partir dessa equação aqui. E isso daqui, a gente vai ver, vai escrever daqui a pouco, mas ela é variação de N no tempo, certo? Então, é uma derivada no tempo do que a gente chamou de N, do meu volume de controle, certo? Então, aqui é a variação de N do meu sistema, e aqui é a variação de N do meu volume de controle. Qual que é a variação de N do meu volume de controle? É o dm, né, que é o ρdv, vezes o Nzinho, que dá ali, integral sobre todo o meu volume de controle. Esse daqui é o meu N. A variação de N com tempo é o dn dt, certo? Do meu volume de controle, certo? E isso daqui é dado pela... Olha que aqui é o volume de controle e aqui é a superfície de controle. Isso daqui é dado pelo fluxo de massa, que é dado por aqui. Então, ρVDA, foi o que a gente estudou aqui em cima, certo? A gente viu aqui o VDA, que a multiplicação tem um sinal positivo ou negativo, mas aqui é uma variação de volume, né? A variação de volume multiplicada pela massa específica dá uma variação de massa por unidade de tempo, e multiplicada pelo eta me dá a variação daquela quantidade extensiva que está passando pela minha superfície de controle, ou entrando com sinal negativo, ou saindo com sinal positivo, tá? Então, essa equação aqui é a equação que a gente vai ver até o final do capítulo 4. Só que a gente vai aplicar ela para massa, depois quantidade de movimento, depois energia, depois quantidade de movimento angular e assim por diante, entropia. Tá bom? Então, é bem importante vocês entenderem. Aqui ele detalha o que é cada uma delas, né? Então, o dn dt é a variação de N do meu sistema, que é a taxa de variação da minha propriedade extensiva. Por exemplo, se o N for P, é a taxa de variação de quantidade de movimento. Se o meu N for energia, é a taxa de variação de energia. Se for quantidade de movimento angular, assim, se for massa, assim por diante, tá? Então, a gente vai ver que ela vai estar associada àquelas primeiras equações que a gente viu lá atrás, né? Por exemplo, para massa é 0, para quantidade de movimento é uma força, para energia é calor e trabalho, assim por diante, tá? O segundo termo é a variação no tempo, ou seja, é uma variação de quantidade de movimento N do volume de controle no tempo, certo? Então, é quanto que o N está variando no tempo. E aí tem detalhes aqui, mas logicamente o meu eta é a propriedade intensiva daquilo que eu estou estudando. E o meu ρdv é a massa que, integrada em todo o volume, dá
a variaçãozinha dentro do volume. Se aquilo está variando no tempo, eu tenho uma variação no tempo. Se ficar dúvida, vão me perguntando, porque essa equação não é tão simples aí, mas a gente vai ver que a gente vai estudar ela tantas vezes aqui no capítulo 4 que ela vai ficar trivial para vocês, tá? E o terceiro termo é a entrada e saída de N através do meu volume de controle, da minha superfície de controle. Então, é a taxa de propriedade que está saindo ou entrando, né, do meu volume de controle. Então, o termo RHO VDA calcula a taxa de transferência. Calor aqui está errado também. Taxa de transferência de massa. Peguei do livro, isso aqui deve estar errado lá no livro, tá? É a taxa de transferência de massa saindo através do elemento dA da superfície de calor, de controle, certo? Multiplicando por eta, dá a taxa dessa propriedade N que está entrando ou saindo pelo volume de controle. Tá? Então, por exemplo, se o meu eta é velocidade, aqui a minha fluxo de massa vezes velocidade dá a quantidade de movimento que está entrando ou saindo do volume de controle. Se o meu eta for energia, eu vou ter aqui o fluxo, a quantidade de massa que está entrando, multiplicada pela energia intensiva, vai me dar a quantidade de energia extensiva que está entrando pela minha superfície de controle. E assim por diante. Tá? Então, são três termos na equação, e esses três termos representam isso. A variação de N no sistema, variação de N no tempo, e variação de N no espaço, ou seja, na entrada ou saída do volume de controle. Tá? Alguma dúvida? Ou tranquilo? Bom, para que a gente fez isso meio complicado aí para ele? Porque agora vai ficar mais fácil. Se vocês entenderem essa equação, a gente vai aplicar essa equação para massa, depois aplicar essa equação para quantidade de movimento, depois aplicar essa equação para quantidade de movimento angular, depois para energia e depois para entropia, tá bom? Então, a primeira delas que a gente vai ver é massa. Tá? Se vocês entenderem a equação, vamos ver como é que ela se aplica à massa. Bom, primeira coisa sobre massa, então agora a gente vai estudar agora na aula de hoje, provavelmente na aula que vem, a massa, tá? Então a primeira coisa é que a massa não pode ser criada nem destruída aí dentro do volume de controle, né? E a vazão em massa que entra no volume de controle, a diferença do que sai significa que se eu tiver massa diferente entrando e saindo, eu vou ter aumento de massa no meu volume de controle. Então a primeira equação que a gente vai ver é o termo do lado esquerdo, que é esse daqui. Primeiro, né, se o meu N é a massa, como a gente viu aqui, se eu estou trabalhando na equação de massa, o meu N maiúsculo é o meu M maiúsculo e meu eta é 1, certo? Então a gente vai aplicar essa equação aqui, onde o N é a massa e o eta é 1, certo? Então a gente vai primeiro ver o termo da esquerda. O termo da esquerda diz que a massa não pode ser criada nem destruída, então a variação de massa do sistema é zero. Então, o termo da direita aqui, da equação do N, vai ser zero. Tá? Lembra que a gente tinha visto lá por definição que a massa do sistema é a variação de massa do meu dm ou variação do meu volume de controle aqui do ρdv. Né? Para a conservação de massa, então, o N é o M e o eta é 1. E a gente pegou aquela equação geral do N lá e escreveu aqui. Só que a gente sabe que para um sistema o dm é zero, certo? Então eu vou ter aqui a variação de M do meu volume de controle no tempo e a entrada saindo de M através das superfícies de controle, certo? Então aquela equação que a gente acabou de deduzir vai ficar simplificada aqui para a massa dessa forma, certo? Onde o primeiro termo aqui dá a minha taxa de aumento de massa no volume de controle, ou seja, quanto de massa está aumentando ou diminuindo no meu volume de controle no tempo, certo? E o segundo termo dá a taxa de massa entrando ou saindo da minha superfície de controle, certo? Que aqui na equação de cima elas estão os dois, no lado esquerdo da equação estão os dois positivos, e essa igual aqui, ela passou para cá, ficou negativo aqui, certo? E uma coisa vai ter que ser igualada da outra, certo? Para a massa. Porque, como a variação de massa do sistema é zero, então se eu tiver lá um volume de controle com massa entrando e massa saindo, se eu tiver mais massa entrando do que massa saindo, a massa vai se acumular.
Se eu tiver mais massa saindo do que massa entrando, a massa vai ser reduzida, certo? Então, naquela equação lá do desenho, né, que eu estava fazendo aqui, é exatamente isso. Eu estou estudando a massa entrando, estou estudando a massa saindo. Ao entrar uma parte de massa e sair uma parte de massa, como a massa não é uma propriedade com que a variação de massa do sistema é zero, eu vou igualar os dois outros termos e essa aqui é igual a que a gente está vendo. Tá? E aí, bem importante vocês começarem a observar o sinal. Então, toda vez que vocês tiverem dúvidas aí sobre como resolver essas coisas, eu aconselho, a gente vai ver nos exercícios aí, que a gente faça da forma bem tradicional, cuidado aí com sinais, né? O que é a forma tradicional? Eu vou primeiro definir o volume de controle, eu vou definir os eixos, vou assumir que o dA é sempre para fora. Desculpa a letra aqui depois. E aí eu vou aplicar essa equação, tá? Para quem não tiver muito familiarizado com o problema, essas coisas, se quiser escrever direto, às vezes o problema é tão simples, que a gente fala, eu não vou fazer a equação inteira, não vou fazer nada disso, vou escrever direto a massa entrando, menos massa saindo, é massa acumulada. E aí erra em sinal, né? Então, cuidado com isso, que vocês podem estar errando. Então, cuidado aqui com a convenção. Os primeiros, até mesmo para exercícios simples, a gente vai fazer dessa forma. Vou escolher o volume de controle, escolher os eixos, aplicar o dA para fora, e aí aplicar essa equação aqui e ver o resultado. Com o tempo, é lógico que vocês vão vendo que dá até para fazer direto, sabendo já se a massa vai aumentar ou diminuir, essas coisas, mas cuidado aí, fazer principalmente os problemas mais simples aí de forma trivial, tá? E tem outras horas que eu não sei se a massa vai estar entrando ou saindo, como a gente vai ver nos exercícios. É justamente a equação que vai me determinar isso. Aí eu vou fazer essa equação de forma genérica, e se der um fluxo de massa positivo, significa que ele está saindo. Se ele der um fluxo de massa negativo, significa que ele está entrando. Tá? Essa é a convenção que a gente vai usar. Bom, essa equação geral, a gente podia já começar a resolver os exercícios, aí vou dar alguns exemplos, mas eu vou fazer mais algumas simplificações que a gente vai ver que vão facilitar os problemas. Uma delas é a situação em que o escoamento, nossa, tá? Tem vários aí aqui, é incompressível, tá? Escoamento incompressível, o ρ é constante, certo? Lembra que nenhum escoamento é totalmente incompressível, mas a gente vai estudar no capítulo 7 alguns números que vão nos ajudar a saber que o efeito de compressibilidade é baixo o suficiente para a gente resolver os problemas considerando o fluido como incompressível. Então, a gente pode considerar o fluido incompressível em alguns problemas. Bom, se o fluido é incompressível, eu vou pegar essa equação aqui e vou fazer a premissa que o ρ é constante, certo? Se o ρ é constante, e ele estava aqui dentro, né, da integral, ele vai sair daqui e vai ficar fora aqui, certo? E da mesma forma, ele vai sair da integral do volume de controle aqui, mas como ele é constante, ele também sai da derivada do tempo. Então, ele não só sai dessa integral para cá, mas ele sai daqui para cá, certo? E aqui, ele estava aqui dentro, ele vai sair para cá, certo? E como ele saiu nas duas, eu posso cancelar. O que significa, então, o fato de eu estar trabalhando com um fluido considerado esse fluido incompressível? Eu estou transformando a conservação de massa em conservação de volume, certo? Porque aqui, então, ficou qual que é a definição da integral do volume de controle dV. Então, se eu pegar aqui um elementozinho aqui dV, integrar sobre todo o volume de controle, ele é o próprio volume de controle, certo? Certo? Se essa integral, então, é o próprio volume de controle, esse termo aqui vai ficar o ddt do meu volume de controle. Então, do lado esquerdo aqui, vai ficar a variação de volume no tempo. Certo? E do lado direito, eu vou ficar, ao invés de trabalhar com entrada ou saída de massa, eu vou trabalhar com entrada ou saída de volumes, certo? Bom, quem saberia me dizer aí, ou pelo chat, ou qual é a definição do volume de controle para a gente? Que a gente fez lá na primeira aula. Do espaço que não varia, que tem uma fronteira bem definida e que a gente estuda todas as propriedades dentro, é isso? Exatamente. O som está um pouco ruim, mas se vocês entenderam, o volume de controle é definido
por nós mesmos, né, que estamos resolvendo o problema, é um volume fixo no espaço, né, que a gente vai resolver o problema. A gente pode até ver que a gente vai trabalhar com volume de controles que se movimentam aí, mas ele, a princípio, eu vou trabalhar num volume fixo no espaço. Se ele é um volume fixo no espaço, essa derivada em relação ao tempo é zero, certo? Como ele é um volume que eu fixei aqui, ele está lá, o meu volume está sempre fixo. Então, para um sistema incompressível, o ρ sai, então eu fico com variação de massa no espaço, a variação de volume, e se eu estou resolvendo o problema via volume de controle, a variação do volume de controle no tempo é zero, então esse termo aqui vai para zero. Ou seja, em termos físicos, né, se eu tenho um volume fixo no espaço, aqui dentro eu tenho uma quantidade de massa que é incompressível. Se ela é incompressível, ela não vai se comprimir, né? Lógico. Então, se eu empurrei a massa aqui, eu tenho que sair com massa para cá, certo? Eu não posso acumular massa lá dentro, senão a massa específica vai estar aumentando. Ou eu também não posso subtrair massa lá dentro, senão a massa específica vai estar diminuindo. Então, a partir do momento que eu faço a premissa de volume de controle, de ρ constante, eu transformo não só a conservação de massa em quantidade, em variação de volume, mas eu também transformo esse termo aqui em zero, então eu transformo meu problema em que a entrada de massa tem que ser igual à saída de massa. Ou seja, a integral sobre o volume de controle do ρ dV é igual a zero, ou seja, se eu estiver entrando com alguma massa nesse volume, ele vai estar empurrando essa massa para ela estar saindo em algum outro lugar, certo? E uma outra simplificação que a gente faz muitas vezes, em vários problemas, a gente vai ver transformar essa integral num somatório. Por exemplo, se eu tiver uma tubulação, estou entrando com massa e saindo com massa aqui, certo? Eu não sei se eu consigo mudar. Consigo. A cor. Então, eu vou definir meu volume de controle aqui, nesse azul, certo? E esse aqui seria meu volume de controle, e estou estudando a massa que está entrando e a massa que está saindo. Mas observem que ao definir esse volume de controle aqui, eu não tenho massa entrando ou saindo por aqui, nem por aqui. Então, em vez de fazer a integral sobre toda a superfície, eu vou calcular a massa entrando aqui, que eu vou chamar de 1, e a massa que eu estou entrando ou saindo aqui, que eu vou chamar de 2. Certo? Então, em vez de fazer a integral sobre todo o volume, eu vou pegar todos os lugares onde tem massa entrando e saindo e vou transformar isso numa somatória. Certo? Então, eu vou pegar aqui, no caso, né, se eu tivesse esse problema simples, eu estaria dizendo que a somatória de massa de 1 e 2 aqui, do V dA, é igual a zero. Certo? Ou seja, a massa que está entrando aqui tem que ser a mesma massa que está saindo aqui. Certo? Então, quando o sistema é incompressível, eu posso fazer várias simplificações. Então, o ρ é constante, sai das derivadas, das integrais, o volume é fixo, então ele não varia no tempo, a somatória de massa tem que ser zero, e ao ter várias superfícies aqui que eu não tenho saída em massa, eu vou considerar só onde eu tenho entrada e saída, então eu vou simplificar a equação para isso daqui, que vai ficar bem mais simples de resolver. Tá? Vou para o vermelho aqui. De novo, se tiverem qualquer dúvida, vão me parando. Tá? Aí, no livro, ele dá a equação Q, né, trabalhando o Q como variação de massa, variação de volume no tempo. Eu não gosto muito de trabalhar com esse Q, tá? Mas eu estou seguindo a nomenclatura do livro. Eu prefiro, no exercício, eu vou usar sempre V ponto aqui, tá? Então, eu vou trabalhar com essas duas coisas como equivalentes aqui, tá bom? Por que eu não gosto de Q? Porque depois vocês vão ver conservação de energia, ele vai trabalhar com Q lá também, certo? Que é calor. Só que lá ele vai trabalhar sempre com fluxo de calor, né? Que é o ponto aqui. Então, para ele, Q é fluxo volumétrico e Q ponto é um fluxo de calor. Mas eu prefiro trabalhar sempre, vocês vão ver nos exercícios aqui, já resolver, mas eu estou dando aqui porque o livro está fazendo, tá? Mas eu vou fazer aqui o V ponto é igual ao Q, né, que é o fluxo de volume, que é metro cúbico por segundo, certo? Lembra que a gente transformou, ao trabalhar em sistemas incompressíveis, a gente está trabalhando com fluxo de volume, da metro cúbico por segundo, ao invés de quilograma por segundo. Eu vou trabalhar nesse V ponto. Alguém pode alegar, não, mas V eu também uso para velocidade, né? Mas a velocidade é sempre vetorial, certo? E o V sem o vetor é volume. Então,
fiquem à vontade para escolher, mas vocês vão ver que no livro ele trabalha com Q, né? E às vezes a gente vai trabalhar com V ponto aqui, que é o fluxo de volume. Mas qualquer dúvida, vocês vão me parando aqui, tá? Então, o Q aqui, que é o metro cúbico por segundo, é dado pela integral do VDA, certo? Que é justamente aquilo que a gente viu. E ele ainda trabalha com esse conceito aqui de velocidade média, certo? Que é o fluxo de volume dividido pela área, né? Que é a velocidade que está entrando aqui no meu sistema. A gente vai ver que a gente vai trabalhar várias vezes em conservação de massa aqui com velocidade média, tá? A gente, acho que não vai dar tempo hoje, mas a gente vai ver direitinho como, para um perfil de velocidade, por exemplo, se eu tiver um perfil igual aqueles que a gente viu na tubulação, na placa e tal, eu quero saber a quantidade de massa que está passando, eu vou ter que integrar sobre a minha área aqui, certo? Mas eu posso trabalhar com o conceito de velocidade média também, que é dado por isso daqui. Então, isso aqui a gente vai ver várias vezes aqui para simplificar o problema, tá? Lembrando, então, que velocidade média é dado pela integral da velocidade vezes o dA dividido pela área, tá? Isso aqui se tiverem dúvidas, você me avisa, né? Mas velocidade média vezes a área me dá a vazão volumétrica, que é isso daqui, tá? Então, a gente vai trabalhar em vazão volumétrica. A outra simplificação que a gente vai ver, que a gente vai trabalhar várias vezes, é escoamento permanente compressível, certo? Se for incompressível, logicamente, a gente já tinha chegado nessa simplificação aqui, certo? Se for permanente compressível, eu vou trabalhar na mesma equação aqui, certo? Mas como ele é permanente, certo? Lembra que a definição da primeira aula, equação escoamento permanente, nada varia com o tempo. Se nada varia com o tempo, a derivada no tempo de qualquer coisa é zero. Então, isso daqui, aquele primeiro termo da equação vai para zero, que é esse daqui. Opa, desculpa. Esse termo aqui vai para zero, porque a variação no tempo da minha massa vai para zero, certo? Então, ele fica só com a equação bem parecida com o escoamento incompressível, só que com o rosinho aqui dentro, certo? Ou seja, a massa que está entrando é igual à massa que está saindo. Então, fica uma equação também simples de resolver, bem mais simples. E eu também vou transformar aqui numa equação, num somatório, né, sobre as superfícies de controle, sobre ρ, v, dA, que é bem parecida com o que a gente viu lá na equação de escoamento incompressível, tá? Alguém pode perguntar, não, mas então deu a mesma equação, eu estou trabalhando, posso trabalhar a mesma coisa. Tem alguns problemas, eu vou pegar aqui um bem simples, vamos pegar um fluido que eu estou entrando com um líquido aqui, tenho um líquido aqui, eu estou entrando com calor aqui, e eu estou saindo aqui com vapor, certo? Então, vamos supor que eu estou trabalhando exatamente num problema desse tipo, que depois a gente vai ver lá na conservação de energia, que a gente pode chamar de evaporador, por exemplo. Então, eu estou entrando com líquido, estou aquecendo esse fluido, e ele está saindo aqui. E eu quero saber uma vazão que torna esse problema permanente, porque eu quero constantemente estar evaporando esse fluido que está entrando. Então, aqui, eu posso trabalhar exatamente num problema, como a gente viu lá atrás, eu vou definir um volume de controle, vou pegar esse volume de controle aqui, em azul, certo? E aí, por essa superfície toda aqui não está entrando nem saindo massa, só está entrando massa aqui e só está saindo massa aqui, certo? Então, eu tenho uma entrada de massa, que eu vou pegar aqui um termo 1, e uma saída de massa. Mas, aqui eu tenho um ρ1 e aqui eu tenho um ρ2, certo? Então, se fosse incompressível, os ρ seriam iguais, eu teria a equação do slide anterior, que é essa daqui, né? Mas como aqui, por exemplo, eu tenho um fluido que está saindo com um ρ diferente do que está entrando, eu vou ter essa equação aqui. Aí eu já não posso mais esquecer o ρ aqui, porque o ρ está fazendo influência, o ρ do líquido é muito maior do que o ρ do gás. Então aqui eu vou estar entrando com uma velocidade pequena e aqui eu vou estar saindo com uma velocidade muito grande para poder compensar a diminuição do ρ, certo? E aí eu posso até calcular, lá a gente vai ver esse exemplo aqui lá, né, conservação de energia, quanto é a quantidade de calor que eu tenho que entrar aqui para esse problema ficar permanente. Ou seja, se eu começar a evaporar mais fluido do que deve, eu vou evaporar muito fluido e esse nível vai abaixar aqui. Então, eu vou perder fluido, aí a conservação de massa vai fazer com que eu vá perdendo massa com o tempo. Se eu aquecer muito devagar,
eu estou entrando com muito líquido aqui, o nível vai subindo e ele vai fazendo. Então, eu posso estudar isso de várias óticas, a gente vai ver isso na conservação de energia, mas, logicamente, para estudar esse problema do evaporador, eu tenho que entender a conservação de energia e de massa ao mesmo tempo, né? Mas eu dei esse exemplo mais para diferenciar entre essa equação, onde entra esse ρ aqui, certo? E essa equação onde não tem o ρ. Então, essa equação que a gente vai resolver com escoamento com ρ constante, e essa equação que a gente vai resolver com escoamento compressível, né? Ou vocês podem usar essa equação aqui, certo? Logicamente, vocês pegam essa equação e partem fazendo as simplificações que a gente fez para cada tipo de problema. Então, eu vou partir dessa equação geral, fazer, por exemplo, incompressível, vou fazer essas simplificações, chegar nisso daqui e fazer. Então, eu posso já partir dessa, se for incompressível, não está errado, por exemplo, em prova, lista de exercícios, se estiverem fazendo, falar, sabendo que o ρ é constante, eu já vou usar essa equação aqui. Aqui, por exemplo, sabendo que é permanente, eu já vou usar essa equação aqui. Não precisa partir daquela equação lá atrás e fazer todas essas simplificações, tá? Beleza? Alguma dúvida aí? Tranquilo. Tá, então agora a gente, basicamente o que a gente tinha que ver de conservação de massa é isso. Agora a gente vai resolver alguns problemas. Eu vou partir dos problemas bem simples e chegar nos problemas mais complicados, né? Então, problemas bem simples são escoamentos permanentes, escoamentos incompressíveis, esse tipo de situação, mais geometria simples, tal. E daí a gente vai complicando um pouquinho. A geometria pode ficar um pouco mais complexa, aí eu tenho que escolher o volume de controle. Eu posso ter sistemas compressíveis, aí eu vou ter que considerar a variação do ρ. Posso ter escoamentos não permanentes, ou eu posso ter situações em que o meu volume de controle vai se movimentar, tal. Então a gente vai começar dos problemas bem simples agora, na aula de hoje. Na aula que vem a gente vai fazer alguns um pouco mais complicados, complicando a geometria, o fluido, que vai ficando de incompressível em compressível, para compressível, né? E vai fazendo de regimes permanentes para regimes não permanentes, tá? Aí, o mais complexo que a gente pode ter de conservação de massa são sistemas de escoamentos compressíveis, não permanentes, transientes, né, que a gente chama, e com geometrias complexas. Aí eu vou aplicar essa equação geral aqui e vou resolver esses problemas, tá bom? Então, vamos lá, vendo os exemplos. Bom, o primeiro exemplo que a gente está dando aqui é o próprio exemplo do livro, tá? É um fluxo de massa numa junção de tubos, e eu vou aplicar a equação de conservação de massa para resolver os problemas aqui, tá? Então, o primeiro deles é esse: considerem escoamento permanente de água numa junção de tubos, onde eu conheço a geometria, ou seja, o que nesse caso significa conhecer geometria? Significa conhecer o A1, que é a área de entrada, conhecer o A2, que é uma área de saída aqui, conhecer o A3, que é uma outra área de saída aqui, ou seja, o fluido está entrando em 1, saindo em 2 e 3, e ele detectou aí, nesse caso, um exemplo, por exemplo, um vazamento. Então, o fluido está vazando aqui por 4, para fora do tubo, com uma vazão volumétrica estimada em 0,1 metro cúbico por segundo, ou seja, ele está coletando esse fluido vazando aqui, está medindo e ele está subindo aqui 0,1 metro cúbico por segundo, tá? A velocidade média na seção 1 e 2 são V1 igual a 5 metros por segundo, que ele tem, sabendo quanto de massa está entrando aqui, ele consegue calcular essa velocidade média. Sabendo quanto de massa está saindo em 2, ele consegue calcular a velocidade média. E aí ele pede para determinar a velocidade do escoamento na seção 2, certo? Que é essa nossa incógnita aqui. Inclusive, eu não sei, a princípio, aqui pelo enunciado do problema, se a massa está saindo ou entrando em 2. Então, eu vou fazer isso aqui de forma genérica, vou chamar aqui de V2, certo? E se ela der positiva, ela vai dar para fora, vai dar saindo, desculpa. Se eu vou fixar ela para fora, se ela der positiva, ela está saindo. Se ela der negativa, ela está entrando. Então, aqui vocês vão ver que a primeira coisa que eu vou fazer é escolher volume de controle. Depois eu vou escolher o eixo, que para a massa o eixo não é muito importante, porque a massa não é vetorial. Então, para a gente não é, depois para a força vai ser, né? Mas aí eu vou definir o sentido das velocidades aqui, certo? E a gente vai ver que isso aqui é importante. Então, aqui a massa está entrando, então eu já sei que a velocidade é para dentro. Aqui a massa está saindo, eu já sei que é para fora. Aqui a massa está saindo, eu já sei que é para fora.
Em V2 eu não sei, é uma incógnita. Então eu vou ter que fazer uma escolha. Eu escolho ela para fora, e se ela der positivo, a minha escolha está certa. Se ela der negativo, a minha escolha está errada. E aí eu determino se ela está entrando ou saindo. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é fixar, vou pegar uma cor diferente, o meu volume de controle, certo? Ele está dando aqui a minha volume de controle que ele está fazendo aqui na minha, essa pontilhada aqui, certo? Bom, ao fixar esse volume de controle, vocês podem me fazer várias perguntas aqui, mas isso a gente vai tirando dúvida, né? Por que eu fixei a mais aqui? Eu poderia ter fixado exatamente no tubo aqui, não vai fazer diferença nenhuma eu colocar um volume assim, ou eu poderia até colocar um volume, vou pegar uma outra cor ainda. Assim, por exemplo. Passando aqui, aqui eu venho para cá. Só que só isso aqui teria que ser reto aqui, tá? Deixa eu passar de novo aqui. Meu mouse, aí passar para cá. Eu poderia ter definido esse volume, porque essa parte aqui, que a gente está, agora deixa eu voltar para o vermelho. Isso aí é uma coisa que as pessoas às vezes ficam em dúvida da definição. Essa parte aqui, aqui, ó, né, quanto aqui e tal, não está entrando nem saindo massa. Então, não vai fazer a mínima diferença para a solução do meu problema. Então, tanto faz o que eu escolho aqui. O importante é essa parte aqui, certo? Porque aqui está entrando ou saindo massa. Essa parte aqui, porque aqui está entrando ou saindo massa. E essa parte aqui, porque aqui está entrando ou saindo massa. Oh, desculpa. Aqui, né? E aqui está entrando ou saindo massa, certo? E aqui faz uma certa diferença como eu estou definindo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para a conservação de massa é aqui. Oi, pode falar. No vazamento. O vazamento a gente já vai ver aqui também. O vazamento, como eu já estou dando influxo de volume, onde ele está aqui. Eu já estou dando influxo de volume, eu já sei que é para fora, eu não preciso definir a área, porque eu não estou trabalhando com velocidade aqui. Aqui eu não estou medindo velocidade e calculando o fluxo de massa, porque eu já estou dando fluxo de volume. Então, eu não preciso definir nada aí, certo? Mas, com certeza, eu tenho um terceiro, acho que é isso que você perguntou, né? Eu teria que passar aqui o meu volume de controle por aqui, certo? Vou imaginar que aqui eu tenho uma saída de massa, tá? Então, o mais certinho aqui para a gente definir seria até passar por aqui para ficar... Para a área pegar exatamente no vazamento, tá? Mas observe, eu não sei se eu consigo apagar aqui, peraí. Ficou meio confuso. Aqui. Observem que, ao escolher esse volume de controle aqui, que é esse pontilhado, né, que ele fez no curso, a massa que está saindo aqui, está saindo por aqui também, né, que ele está mostrando, a massa 0,1 metro por segundo saindo aqui, a massa é a mesma que está saindo aqui. Então, não importa muito a definição. O que eu estou mais preocupado é calcular essa massa aqui quando eu defino a velocidade, certo? Né? Tanto nessa quanto nessa, no exercício. Porque aqui eu já sei a variação em volume, tá? Você vai ver na solução do exercício. Mas, assim, para ser bem exato, tá, o ideal seria eu passar o volume de controle por essa área aqui, tá? Seria um volume dessa forma aqui. Tá? Não sei se ficou claro aí a diferença, mas a escolha do volume de controle vai ser muito importante quando eu estiver calculando esse termo aqui, velocidade vezes área. Tá? Quando eu já sei a vazão que está entrando ou saindo, eu não preciso muito de preocupação. Mas, logicamente, ele tem que estar entrando ou saindo do volume de controle. Tá? Não sei se ficou claro aí ou não. Bom, não respondeu, eu assumo que ficou claro. Tá? Então, é isso. Tá. Então, essa é a variação de volume. E aí eu vou aplicar a equação de conservação de massa. A princípio, eu estou trabalhando aqui em água, em condições padrão aqui de temperatura e pressão, estou considerando escoamento permanente, e posso considerar também um escoamento incompressível, que a gente vai fazer para a maioria dos sistemas em que eu estou trabalhando com água, certo? Porque a água é um fluido relativamente incompressível, e aqui ainda é um escoamento onde eu não tenho uma variação muito grande de pressão nem de temperatura. Ela está numa variação de pressão pequena, temperatura. Se eu tivesse uma variação de pressão muito grande entre a entrada e a saída, eu poderia estar comprimindo um pouco dessa água. Ou se eu tivesse uma variação muito grande de temperatura, como é o caso do evaporador, aí mas nesse problema aqui,
como é um problema em que a água está se movimentando, e aqui eu tenho condições praticamente iguais em todas as entradas e saídas, pressões próximas de pressão atmosférica e tal, eu posso considerar esse escoamento incompressível. Como eu vou saber se realmente eu não estou cometendo um erro ao considerar isso? A gente vai ver no capítulo 7 que existem números adimensionais, e depois, mais em McFlu 2, porque aí a gente vai estudar escoamentos compressíveis, existe o número de Mach, que é um número adimensional que a gente vai ver, que abaixo de Mach 0,3, eu posso considerar o efeito de compressibilidade desprezível. Tá? Então, eu teria que ter condições tal com Mach diferentes. Então, a princípio, eu estou considerando aqui escoamento incompressível, porque está em água, em condições bem próximas da atmosférica, e escoamento permanente, porque eu estou tendo a vazão de entrada e saída aqui, tanto do vazamento como da entrada e saída, sempre iguais. Tá? Então, o escoamento é permanente. Iguais no seguinte sentido, ela não varia com o tempo, certo? Cuidado que eu tenho fluxo de massa, mas o fluxo de massa está sempre igual, ou seja, se eu tirar uma foto no tempo T0, ele está entrando com V1, V2, V3 e saindo 0,1 metros cúbicos por segundo de vazamento. Daqui a 10 segundos, ele vai estar exatamente com V1, V2, V3, isso que é escoamento permanente, tá? Então, aí a gente vai trabalhar aqui nas 3 equações. Antes de mostrar o próximo slide, eu vou fazer umas perguntas para vocês, para ver se vocês entenderam bem. Tá? Então, a gente vai trabalhar com essa equação aqui, certo? Que é conservação para o rho constante, né, escoamento permanente, e vou trabalhar nas 3 entradas e saídas de massa, ou 4, né? Uma eu já dei o Q direto, ou o V ponto direto, e as outras eu vou estar trabalhando. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar nessa equação aqui é a entrada ou saída de massa. Então, em 1, a minha velocidade está entrando, certo? Porque eu já sei que é um fluxo de entrada. O sinal do VDA vai dar positivo ou negativo? Negativo. O DA sai para fora, né? Sempre. Então, Isso. Então, aqui, V vezes DA. Em 1, ele é negativo, certo? Por quê? Porque o DA está para fora e o V está para dentro. Certo? Então, eu tenho negativo. Então, quando eu for escrever a equação, eu vou escrever esse termo negativo, certo? Em 2, desculpa, em 3, ele vai ser positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, massa saindo é positivo, certo? Logicamente, aqui em 4, se eu estou falando que a massa saindo também, eu vou considerar positivo, que é essa nossa convenção. Então, em 4 aqui. Mas aí não é pela multiplicação, aqui eu já medi, né? Sei que ele está saindo, então por convenção é positivo. E em 2, positivo ou negativo? Você pode considerar positivo, e dependendo do resultado, a gente inverte, né? Isso. Como eu não sei se o V2 está entrando ou saindo, que é justamente o que eu quero determinar, eu assumi o V2 para fora, certo? Ao assumir o V2 para fora, o termo de massa ficou positivo, certo? Porque o V2 está para fora e o DA está para fora. Se eu chegar no final do exercício e calcular um V2 negativo, é porque eu errei no sentido, certo? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer quando a gente tiver as incógnitas e eu não sei o sinal e tal. Vai acontecer isso também para forças, muitas vezes lá no problema de conservação de quantidade de movimento. Às vezes eu não sei se a aplicação da força é para um lado ou para o outro, ele vai ser um resultado de várias forças sendo aplicadas no problema, então eu vou assumir a força sempre num sentido, e aí, a partir de assumir naquele sentido, eu vou calcular. Se ela der negativo, o sentido é contrário. Tá? Lá para as forças, eu vou sempre assumir o sentido dos eixos, pelo menos na solução dos exercícios que eu vou fazer. Vocês podem fazer justamente o contrário, né? Mas para facilitar a resolução aí, o entendimento de vocês, as forças eu sempre vou fazer no sentido dos eixos. E as velocidades que são incógnitas, eu estou sempre fazendo para fora. Sempre fazendo para fora, aí a convenção vai ser essa, sempre vai dar positivo. E se eu chegar a uma resposta negativa, aí, então ele vai ser para dentro, ou seja, vai estar entrando. Então aí a gente vai trabalhar na equação, aquela somatória vai se transformar então em V1A1, V2A2, V3A3, mais Q4. Mais aqui, lembra, porque eu já sei que é para fora, certo? Ele é positivo porque eu medi um fluido saindo. Se tivesse fluido entrando, ele seria negativo. E aqui eu vou usar nessa convenção, como a gente acabou de ver, e vocês acertaram lá. Como a convenção aqui de sinal é um para dentro, outro para fora, aqui negativo.
No 3, como os dois são para fora, eu estou assumindo como positivo. E no V2, como os dois são para fora, eu estou assumindo como positivo. Então, é essa convenção que a gente vai usar aqui nos 3 sinais. Tá? Então vai ficar menos V1A1, mais V2A2, mais V3A3, mais Q4 igual a 0. Aí ficou fácil, eu tenho as áreas todas, eu tenho o Q4 que foi medido, eu tenho V1, V3, só sobrou o V2, certo? E aí ele coloca na equação, resolve V2 e chegou no final que V2 é menos 4,5 metros por segundo. Ou seja, o V2 representa o módulo da velocidade. Como a gente assumiu o V2 para fora e ele deu negativo, logicamente o meu V2 é entrando. Tá? Então, esse é o principal objetivo desse exercício aqui, era vocês entenderem esse sinal, né? Entrando, saindo, e em algumas situações em que a gente vai ter incógnitas e eu vou ter que colocar ele para um lado e decidir. Tá? Então, observem também que no problema de massa, a gente... Meu mouse some de vez em quando. A gente não teve que definir o eixo, certo? Por que eu não tive que definir eixos aqui no meu problema de conservação de massa? Você saberia me dizer? Por que o eixo não fez diferença? Porque eu tenho uma multiplicação vetorial, certo? Exatamente, o Cássio respondeu aí. Embora eu tenha uma multiplicação vetorial, como a gente está vendo aqui, essa multiplicação vetorial, ela serve simplesmente para determinar se a massa está entrando ou saindo, certo? Ou até com um ângulo, né, se for, ela serve para determinar se eu tenho um cosseno de alfa ali ou não. Ela não está sendo influente para saber se é para a direita ou para a esquerda. Se eu, por exemplo, tivesse essa tubulação aqui, esse tubo fazendo o contrário, né, ele virando aqui e saindo para cima, não faria diferença nenhuma para a solução do meu problema, certo? Ele está saindo. Então, se eu pegasse a continuação do tubo aqui e estudasse ele lá na frente, a massa está saindo, não importa que aqui é para baixo, aqui é para cima, a multiplicação vetorial da conservação de massa vem só para saber se esse sinal aqui é positivo ou negativo, certo? Não importa para a gente o eixo. Por isso que eu não tive que definir eixos, né? Que vai ser diferente quando a gente aplicar força e quantidade de movimento, aí o eixo vai ser importante, tá? Então, esse é o primeiro comentário importante. E o outro é esse daqui, por exemplo. E se eu definisse o meu volume de controle? Vou pegar aqui. E se eu definisse o meu volume de controle assim? Desculpa. Vamos supor, eu quero definir um volume de controle assim. Seria uma definição de volume de controle bem mais simples, certo? O que ia causar aqui no meu problema? Que diferença teria? Exatamente. O Cássio respondeu de novo. Eu vou estar saindo ainda com 0,1 aqui, então em 4 não vai fazer diferença nenhuma. Aqui ficou igualzinho, não fez diferença. Aqui ficou igualzinho, não fez diferença nenhuma. Aqui mudou, certo? O que mudou aqui? A área 1 aumenta, mas por outro lado você tem um ângulo entre a área e a velocidade que vai acabar fazendo com que dê o mesmo resultado. Perfeito. Então, aqui, exatamente. Então, se eu tenho a área aqui, como ela mesmo, não sei quem respondeu aí, mas está certinho, eu tenho uma área aqui, a área 1 aumentou, certo? Então, eu tenho uma velocidade aqui entrando, mas ele vai aumentar exatamente do cosseno de alfa, que ele vai ser dividido por cosseno de alfa. E a velocidade vai ter exatamente um cosseno de alfa multiplicado. Então, eu vou dividir e multiplicar pelo cosseno de alfa. Vai dar a mesma coisa, certo? Então, isso é importante. Logicamente, a solução não pode depender da escolha do volume de controle, certo? Tem que dar a mesma coisa. Então, se vocês quiserem fazer um teste, vocês podem definir esse volume, aí vocês vão ver que a área vai aumentar, porque ela vai estar dividida por cosseno de alfa, e a velocidade, esse vetorial aqui vai diminuir, a quantidade de massa entrando vai estar multiplicada pelo cosseno de alfa, que no nosso caso era 1, agora vai ser um cosseno de alfa, e o cosseno de alfa vai cancelar em cima e embaixo, vai dar a mesma coisa. Então, logicamente, não depende. Eu poderia ter escolhido até para facilitar aqui, para desenhar mais fácil, a minha solução do problema, esse volume de controle aqui, um quadrado, aqui e aqui, só aqui. Então,
essa vem a segunda dica. Tentem definir, como a escolha do volume de controle é uma escolha de vocês, tentem definir sempre o volume de controle ortogonal à passagem de massa, e aí vai facilitar um pouquinho a solução dos problemas, porque eu não tenho que calcular esse quociente de alfa na velocidade, no fluxo de massa, essas coisas facilitam um pouquinho. Tá? Então, muitas das vezes, vocês vão ver, a gente definiu o volume de controle, tá? Que até um volume de controle meio estranho, mas justamente para que ele passe ortogonal por todas as entradas e saídas para facilitar o cálculo. Aí eu só preciso me preocupar no sinal, certo? Se está entrando, positivo, se está saindo, desculpa, se está entrando, negativo, se está saindo, positivo, tá bom? Tem alguns outros problemas aqui, mas eu vou passar para um outro aqui, já são 9h32, pode falar. Professor? Pode falar. Eu queria só confirmar uma coisa. Esse exercício, na resolução, ele já pula direto para a forma de somatório. Uhum. Se eu fosse escrever lá do jeito completo, assim, dm, dt no sistema, del, t da integral no volume de controle, rho dv, tudo mais. A consideração que eu faço, né, tipo, eu posso zerar aquele del, t da integral no volume de controle, porque eu tenho um escoamento incompressível. Exatamente. Eu partiria daqui, por exemplo, você escreveria isso aqui, né? Uhum. Você partiria dessa equação aqui, que essa vale para todas as situações, certo? A partir dessa daqui, como a água eu estou considerando incompressível, primeiro, como regime permanente, eu já posso considerar isso zero, certo? Porque a variação no tempo para regime permanente, poderia escrever aqui zero, porque é regime permanente aqui, certo? Aí eu só tenho entrada e saída de massa, certo? Só que como a entrada e saída de massa, eu teria um ρ aqui, certo? Eu passaria para esse, como o primeiro termo é zero, mas o ρ é constante, então ele vai sair da integral, que ele vai ficar aqui e vai sair daqui. Como isso aqui é zero, eu passo o ρ para cá, certo? Eu ficaria com a equação. Então, eu passo a trabalhar com essa integral, certo? E ainda fazendo a simplificação que aqui, toda nessa outra parte aqui, essa integral vai todo para zero, certo? Por que ela vai para zero? Porque a velocidade é zero, então eu não tenho entrada ou saída de massa, certo? Se eu não tenho entrada ou saída de massa, eu estou transformando essa integral num somatório, onde em cada somatório eu tenho, aqui no caso eu tenho 4, né? 4 vezes, eu tenho entrada ou saída de massas em 4 geometrias aqui, em 1, em 2, em 3 e em 4. É por isso que eu fiz. Eu poderia partir lá da solução geral, essa daqui, fazer a simplificação de regime permanente, aí isso daqui iria para zero, ou poderia fazer direto isso daqui de incompressível, né? Passaria esse ρ para fora, faria isso daqui, chegaria exatamente nisso, e a partir daí eu faria a solução desse jeito. Tá? Dá até para resolver de outra forma. Eu poderia até pegar aqui, fazer a integral mesmo, pegar esse volumezinho, mas como eu estou trabalhando com velocidade média de entrada, vocês vão ver que vai facilitar bem a solução. Essa é outra dica aqui que a gente vai ver daqui a pouco, que a gente, para conservação de massa, a gente, em geral, trabalha com velocidades médias de entrada e saída. Tá? Eu ia até fazer o último exercício aqui hoje para vocês, que é esse daqui, mas eu vou fazer no comecinho da aula que vem. Se vocês quiserem estudar, ele é o 439 do Fox, tá? Então ele está entrando aqui, é uma determinada área aqui, um canal, por exemplo, que ele está chamando de bidimensional, ou seja, ele é infinito, ou ele tem uma largura específica aqui, né? Mas ele está entrando com velocidade, um perfil uniforme aqui, com velocidade U, e aí, ao sair, como ele está sentindo o atrito das paredes e tal, ele sai com esse perfil. Por que esse perfil? A gente vai estudar isso um pouco para frente ali, a gente vai entender por que ele sai com perfil desse jeito, mas assim, só fisicamente, rapidamente, como a partícula que está em contato com a superfície de baixo aqui, ele está em mais atrito, porque essa parede aqui é maior do que essa daqui, certo? A de cima. Essa parede aqui é mais longa do que essa, então o atrito aqui embaixo vai ser maior. Por isso que essa velocidade aqui vai ser um pouco menor na saída do que essa, certo? E no intermediário eu vou ter velocidades que vão estar variando, certo? Então aqui eu tenho um perfil uniforme, certo? E aí a massa que está entrando aqui é direto o ρ vezes o U vezes A1, certo? ρ1, 1, A1, certo? Se eu tiver sistema incompressível, aí eu estou trabalhando com volumes, aí eu nem preciso trabalhar com ρ aqui, certo? É o 1, A1. Aqui na saída, eu também tenho o ρ2, A2, versus
vezes U2, ou vou colocar V aqui, porque ele está colocando U para vertical, embora não faça diferença, né? Mas um V2 médio, certo? Se eu pegar aqui uma média e multiplicar pelo rho V, dá isso daqui. Por que que vem essa equação aqui? Por que que a gente trabalha com V médio? É isso daqui que a gente vai ver no comecinho da aula que vem, mas que a gente viu aqui, certo? O meu V médio, ele é dado por 1 sobre A integral de V dA. Como a gente vai ver no comecinho da aula que vem, eu consigo, para qualquer perfil de velocidade, eu consigo calcular a velocidade média, certo? E aí eu vou trabalhar com velocidade média de entrada e saída para trabalhar a conservação de massa. Ou eu vou resolver o problema das duas formas, ou considerando a velocidade média de saída aqui, daí eu tenho que calcular a velocidade média através daquela equação, ou eu posso aplicar ao meu volume aqui, o meu volume de controle aqui, certo? E aí, nessa entrada aqui, eu tenho um rho VA, e nessa saída aqui eu vou ter que fazer uma integral, certo? Que é a integral da minha A2 do rho vezes o V2 vezes o DA2, certo? Aí eu vou mostrar para vocês como fazer das duas formas. Uma delas é aplicar a equação direto, e aí aqui facilitou, essa integralzinha aqui vai ser simples de resolver, certo? Essa daqui. Essa integralzinha aqui ficou simples, ficou um valor, rho VA, direto, né? Porque era uma velocidade média, mas na saída eu não tenho a velocidade média, então eu vou ter que calcular pela integral do A2 a 2. Eu posso resolver assim, ou eu posso usar essa equação aqui, calcular a velocidade média e resolver pela somatória. Tanto faz uma ou outra, no começo da aula que vem a gente começa por esse exercício aí, se alguém quiser exercitar aí dá para fazer também, tá bom? Pode perguntar aí. Quanto a esse exercício, não seria mais produtivo, assim, já que mais para acelerar o negócio, ir direto na integral, porque no caso você vai ter que multiplicar, você vai ter que encontrar a velocidade média, que vai ser a integral da velocidade vezes o x, sobre a integral da velocidade. Tudo isso dx. Agora, se você for direto na equação, que a gente não consegue estabelecer uma fórmula para a velocidade em função do x, que daí você consegue transformar dA em dx ali. O teu microfone, pelo menos para mim, está muito baixo, mas eu acho que eu entendi o seu problema. A gente vai resolver isso no comecinho da aula que vem. Eu entendi que você falou que é mais produtivo, mais fácil aplicar direto a equação de conservação de massa e fazer direto a integral aqui na saída, certo? Na verdade, eu não sei se eu estou te ouvindo muito mal, mas assim, eu vou tentar responder se foi essa pergunta, senão a gente fica aqui depois da aula, você pergunta de novo. Mas tanto faz, eu posso resolver de um jeito ou de outro. Só que, como em geral os perfis de velocidade, de entrada e saída, essas coisas, ou são lineares, ou são conhecidas, eu já posso antecipadamente, por exemplo, aqui eu sei que a velocidade média é muito fácil, eu não preciso fazer uma integral para calcular. A velocidade média aqui é o Vmax mais o Vmin dividido por 2, certo? Que é essa velocidade. Aí eu não preciso resolver integral nenhuma, eu já pego aqui Vmax, Vmin, divido por 2, essa é a velocidade média, e aplico a equação de conservação de massa daquela forma mais simplificada. Mas eu entendo o que está fazendo. Se eu tivesse que calcular tudo isso aqui, talvez não compensa, talvez. Eu poderia resolver direto com a conservação de massa. Você tem razão. Mas como para a maioria dos perfis que a gente vai trabalhar, a gente já sabe calcular a velocidade média, aí fica mais fácil calcular a velocidade média, porque para perfil linear eu sei que é a média, para perfil parabólico vocês vão ver e tal, então fica mais fácil dessa forma, tá? Mas aí, enfim, é uma escolha de vocês. Eu estou dando várias escolhas, vocês vão ter que escolher como resolver. Dá para aplicar a equação geral e ir simplificando, dá já para aplicar a equação simplificada sabendo que é incompressível, dá para usar a velocidade média, dá para fazer integral, aí cada um prefere de um jeito, a gente vai fazer de alguns aqui, para vocês escolherem qual que para vocês fica mais fácil, tá? Uma pergunta, esse canal, ele não é, tipo, a secção transversal, ela é quadrada, correto? Isso, é o que ele está falando aqui, ele está, para fazer um sistema bidimensionais, eu tenho que ter um sistema aqui que, assim, né, tem uma profundidade W aqui que é igual para todas as coisas, tá? Mas a gente vai ver também na aula que vem um exemplo onde eu tenho um tubo cilíndrico e aí ele vai percorrer a mesma coisa, por exemplo, seria equivalente.
tá? Sim, mas se fosse, por exemplo, uma secção transversal circular, aí não daria para utilizar velocidade constante, porque pro lado esquerdo. Isso daí a gente teria que resolver de outra forma. Se fosse circular mesmo, eu teria que saber o perfil de saída, e aí, por exemplo, esse é outro exercício que a gente vai ver na aula que vem. Eu vou entrar com um perfil uniforme aqui e vai sair com um perfil parabólico aqui, certo? Né, é outro exemplo, mas a gente vai ver isso direitinho, e aí eu vou resolver alguns aí, mas assim, aí tem vários perfis possíveis, eu vou dar 2 exemplos, depois na lista tem outro, tá bom? Tá bom, obrigado. Pessoal, então acho que por hoje é só. Eu cometi um problema agora que eu pensei que eu tinha que encerrar a gravação, que eu lembrei que eu não comecei a gravação, então eu não gravei. Vão ficar os slides aí para vocês disponíveis. Eu vou tentar fazer uma gravação rápida usando só o PowerPoint. Tá gravando? Então acho que eu esqueci. Tá parecendo que tá gravando, pelo menos aqui. Não, beleza. Então tá gravando sim. Então, ainda bem, eu achei que tinha esquecido. Era aquela confusão de mudar de link e tal, eu achei que tinha esquecido, mas tá ótimo. Então, perfeito. Então a aula de hoje tá por aí, eu vou parar a gravação aqui e vou ficar disponível aí se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora, tá bom? Professor, você pode disponibilizar os slides ainda hoje, por favor?